Olá, meus amigos. Eu queria hoje falar um pouquinho para vocês. Já tenho falado sobre isso, mas eu queria falar um pouco mais sobre como evitar abuso de tranquilizantes, né, dos calmantes, dos medicamentos tranquilizantes. Eu tenho um texto aqui na minha tela, eu vou seguir algumas informações. Então, as pessoas estão ficando muito medicalizadas, né, usando muito medicamento no mundo inteiro, praticamente isso, e vivendo sobre a influência de medicamentos sintéticos. Na verdade, não é nem só em relação a calmantes, né, na área psiquiátrica, mas no geral, porque realmente é mais fácil, né, a gente tomar um comprimido achando que vai curar tudo, em vez de trabalhar para mudar o nosso estilo de vida, que envolve alimentação, exercício físico, a forma como você pensa, como você lida com as emoções, se você respira o ar puro, se bebe água pura, toma sol. Então, esses princípios gerais de medicina de estilo de vida é que realmente deveriam ser aplicados, né, praticados na nossa vida constantemente, gradativamente, melhorando nisso, para que então as pessoas que usam medicamentos, seja qual for, possam talvez, né, claro, com orientação médica, tudo isso, reduzir até eliminar algum desses medicamentos, porque justamente conseguiram ter uma atitude em relação ao estilo de vida que vai favorecendo o nosso corpo, o nosso cérebro a funcionar melhor. Então, a prescrição de ansiolíticos no mundo, por exemplo, né, ansiolíticos, né, que são os medicamentos para diminuir a ansiedade excessiva, é assustador. O que pode, na verdade, então ajudar para evitar o abuso desses medicamentos nas pessoas que têm uma ansiedade excessiva? Lembrando que a ansiedade excessiva se manifesta de formas diferentes para pessoas diferentes. Tem gente que tem muita ansiedade e isso se canaliza para uma crise de pânico. Tem pessoas que têm muita ansiedade e vão ter fobia simples, fobia social. Outras vão ter alguma somatização, o corpo acaba sofrendo porque tem um estresse emocional de ansiedade alta exagerado. Enfim, tem várias maneiras pelas quais a ansiedade excessiva se manifesta nas pessoas, se manifesta também de maneira explícita, né, com uma ansiedade mesmo, a pessoa ansiosa, nervosa, aflita, o tempo todo. Então, o que se pode fazer, né, para que a pessoa não fique dependente de medicamento para ansiedade? Primeiro, é importante aceitar que pode existir alguma coisa na sua vida que produz ansiedade excessiva e entender que eu estou dizendo aceitar que pode existir na sua vida alguns conflitos que aumentam sua ansiedade. Aceitar não é concordar. Aceitar é admitir a realidade. A ansiedade, a pessoa pode ter uma ansiedade excessiva e ela ter alguns conflitos, ela fica fugindo desses conflitos e não enfrenta para poder tentar resolver com orientação, às vezes profissional, mas com a ajuda de Deus, com certeza, mas com a sua escolha, a sua determinação de fazer alguma coisa, né, para entender por que aquele conflito se criou, da onde que ele vem, é uma coisa da sua vida passada que você trouxe para a vida adulta, que se junta muitas vezes com conflitos na vida adulta. Então temos que parar para pensar, parar para analisar, orar sobre esses assuntos, para nossa mente clarear. E aí você começar a ver que talvez realmente tem algumas coisas que você pode fazer na sua forma de pensar, na sua forma de sentir, nas suas maneiras de lidar com as pessoas, na sua expectativa de receber atenção, afeto dos outros. Talvez tenha que ter algum ajuste nesses comportamentos, nessas atitudes, para que então a sua ansiedade possa gradativamente ir diminuindo. Então, é importante lembrar que a ansiedade excessiva, ela pode ser uma luz vermelha, né, indicando que pode existir alguma situação em sua maneira de funcionar como pessoa que necessita mudança, ajuste, reparação.
Também pode ser que você seja uma pessoa com perfil ansioso, né? Desde sempre, vamos dizer assim, que você tem na sua estrutura de personalidade uma tendência de ter ansiedade. A gente chama isso de ansiedade traço, que é diferente de ansiedade estado. Ansiedade estado é quando uma pessoa está vivendo uma situação meio tensa, então a ansiedade dela aumenta durante algum tempo e depois que passa aquele evento estressor, a ansiedade volta ao seu nível normal. Isso é ansiedade estado. Mas pessoas que têm ansiedade traço, elas têm uma ansiedade alta quase que o tempo todo, né? Talvez desde criança. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar é isso, né? Você, para aprender a lidar com seus sofrimentos mentais que te levam a usar medicamentos psiquiátricos, e eu estou focando aqui na questão de medicamentos para ansiedade excessiva. Então, primeiro é isso, tem algum problema na sua vida que você precisa aceitar, que é uma realidade, embora difícil, em vez de fugir, em vez de não pensar no assunto. Então, o primeiro passo tem que ver com verificar isso, né, admitir isso, se realmente é uma realidade na sua vida. Em segundo lugar, é importante olhar para fora de si mesmo, em vez de se concentrar na sensação de ansiedade que você pode experimentar. Então, procure pensar que você não é a ansiedade, mas ela é algo na sua mente. Você consegue pensar nessa ansiedade, você consegue usar o lado saudável da sua mente para aprender a lidar com ela. Então, não fique apavorado, apavorada, né? Ai, meu Deus, estou com ansiedade tão alta, o que eu faço com essa ansiedade? Não consigo me acalmar. Respira fundo e pensa, não, peraí, eu tenho uma ansiedade que está exagerada aqui. Deixa eu pensar de onde vem isso, né? Então, você não é a ansiedade. A ansiedade é algo que está te perturbando, a ansiedade excessiva, mas você consegue pensar, você consegue trabalhar, você consegue estudar. Então a sua mente tem um lado saudável que está funcionando, embora tenha o outro lado que está ali ansioso. Também pense que todas as pessoas possuem ansiedade. Portanto, o alvo não é eliminar a ansiedade, mas ver como ela pode diminuir caso esteja exagerada. Se existe, por exemplo, uma tensão em algum relacionamento, como eu disse antes, o que você pode fazer para resolver isso? O que depende de você? A ansiedade exagerada, ela pode ser explícita, como eu disse, ou seja, surgir como uma inquietude, uma sensação de vazio, um aperto no peito, ou pode surgir através de outro transtorno, como fobia, que é o medo exagerado, o transtorno obsessivo compulsivo, que são pensamentos obsessivos, né, que levam a atos compulsivos, os quais atrapalham o bom funcionamento da pessoa. A ansiedade excessiva também, eu já disse, pode aparecer através de crise de pânico. Crise de pânico é um transbordamento da ansiedade e de outras maneiras. Outra coisa que ajuda para você trabalhar na sua vida e evitar ficar dependente de medicamentos para ansiedade, em vez de ficar parado e assustado com ansiedade ou angústia exagerada, tome uma atitude, que pode ser diminuir o ritmo do trabalho, não se desesperar, realizar suas tarefas mais devagar, naquele dia que você está mais ansioso, mais ansiosa. Claro, dentro do possível, né? Sem se cobrar para ter que ter o mesmo desempenho que tinha antes do sofrimento ansioso. A respiração também pode ajudar. Pessoas muito ansiosas, muitas vezes elas podem respirar mal. Por isso, ao longo do dia, algumas vezes, respire profunda e lentamente, umas 5 ou 6 vezes em seguida, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca bem devagarzinho. Essa oxigenação, assim, especial, ajuda o cérebro a funcionar melhor. Verifique também como é que está a sua dieta. Bebidas com cafeína, por exemplo, podem piorar a ansiedade. Portanto, elimine essas substâncias ou reduza ao máximo o seu consumo, né? Se for cafeína, é melhor eliminar. Também contribui para o alívio da ansiedade excessiva a prática de atividades físicas, especialmente ao ar livre, como caminhadas, né, de preferência junto à natureza, porque ali
Na natureza você vai ter o ar puro, você vai ter o sol, você vai ter uma paisagem calmante, né? Que a natureza é calmante, né? Então, finalmente, examine seus pensamentos. Examine seus pensamentos. Pense no que você tem pensado mais frequentemente. Uma pessoa com ansiedade excessiva geralmente exagera as coisas e tende a se concentrar em problemas que não aconteceram e que provavelmente poderão nunca acontecer. Então, não antecipe fatos trágicos que possivelmente não acontecerão. Verifique se seus pensamentos mais frequentes e que aumentam a ansiedade têm uma base real. São razoáveis? São baseados numa verdade ou numa suposição? Você tem provas concretas de que esses pensamentos que vêm na tua cabeça que geram ansiedade, eles são verdadeiros? Ou são produzidos apenas por uma mente ansiosa que imagina coisas? Você pode ficar imaginando um monte de coisa negativa, trágica, catastrófica e que não tem uma base na realidade ou poderão não acontecer. Então analise, porque os pensamentos catastróficos, os pensamentos pessimistas de tragédia, se você cultivar isso aumenta a ansiedade. Então você pode escolher que tipo de pensamento você vai permitir que fique mais tempo na sua mente. A gente chama isso de psicoeducação, nós chamamos isso de educação dos pensamentos. Procure desenvolver a sua vida espiritual, aí na sua fé. Estudos científicos mostram que a oração, a meditação, ajudar os outros gratuitamente, de forma voluntária, auxiliam a pessoa para ela se tornar mais serena. Atitudes assim, então, como eu falei, praticadas com perseverança, tem que insistir, com paciência, com humildade e determinação, irão ajudar a diminuir a ansiedade e talvez a pessoa que pratica isso não necessitará do uso de medicação sintética, ou se necessitar, na medicação sintética eu estou focando aqui na questão dos ansiolíticos, dos calmantes, ou se necessitar, poderá usar menos tempo e possivelmente sem precisar de doses altas, na medida que você praticar e pedir ajuda a Deus para ir vencendo essa ansiedade excessiva. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para você hoje aqui. Fique com Deus.